Boa noite, pessoal. Eu estou aqui novamente com o tema de falar sobre um pouquinho da fibromialgia, que é uma dor que nos incorpora, né? Na verdade, ela toma posse do nosso corpo de tal maneira que parece que ela já nasceu com a gente. Ela não pede licença para doer, nos dói em momentos mais desnecessários, né? Então você às vezes deixa de atender algumas situações em função da dor que você sente. Eu estou tentando fazer parte de uma associação, já fui lá umas 2 ou 3 vezes, já encontrei com a presidente, que é a Alana, que é uma pessoa que conduz com um braço de ferro a associação, no sentido bom da coisa, de não largar a mão de ninguém. E cada vez ela agrega mais pessoas à sua luta, que também é nossa. Falando um pouquinho a respeito da minha situação com fibromialgia, que as pessoas pensam que você vai se curar com um comprimido para dor, que vai melhorar e a coisa vai passar. E outra coisa, você vai comprar um remédio na farmácia, você não vai achar o remédio específico, você precisa de uma equipe multimédicos, multidisciplinar, para poder resolver essa sua situação. Porque não é só o reumatologista que você vai precisar do psicólogo, do psiquiatra, você vai precisar do nutricionista, você vai precisar do terapeuta, você vai precisar do clínico geral, você vai precisar deles todos para você viver melhor. Entendeu? E outra coisa, é você aprendendo a conviver com a dor e passar por ela de todas as maneiras. Eu tenho um mês, mais ou menos, que eu praticamente não estou saindo de casa, porque as minhas dores são muito intensas. Então, cada dia ela está rodando o meu corpo um lugar. Ela é irradiada, ela não para num ponto só. E o que mais me chama atenção, que essa semana eu tive 2 episódios que as pessoas não têm uma noção do que é a fibromialgia. Porque olha pra gente, a gente é uma pessoa normal. Nós somos normais, por fora, sabe? Eu tive que fazer uma visita ao médico fora da onde eu moro. Entrei no ônibus, estava cheio de gente. E quando eu entrei, eu andei mais ou menos uns 20 minutos pendurada no ônibus, sentindo muita dor. Não teve uma única pessoa, que na maioria jovens, estavam naquele ônibus, naquele horário, não levantou, não me ofereceu lugar para descer, para sentar. Isso é uma das coisas que a gente vivencia. Outra coisa que a gente vivencia também no dia a dia, porque nós, por exemplo, com as dores que temos, as articulações ficam um pouco mais endurecidas. Então, para você subir no ônibus, você precisa usar as 2 mãos para poder conseguir se equilibrar. E nem sempre o motorista está com paciência. Então, você tem que fazer um esforço para poder estar na frente de alguém, que você tem sempre que estar na frente de alguém que vai pegar o mesmo ônibus, porque você vai correr o risco de cair, porque ele vai arrancar o ônibus antes de você descer, de você conseguir chegar na catraca. Outra coisa que acontece também com muita insistência, várias vezes, os bancos sequer tem bancos para sentar lá do lado de fora. Depois que você passa pela porta rotatória, você ainda tem algum lugar, mas para você esperar o serviço, o banco abrir, você na fila, não existe banco para você sentar. Então, o que acontece? Nós temos um punhado de situações que precisam ser revistas em relação à fibromialgia. Nós não pedimos essa doença. Nós não pedimos. Não imploramos a Deus pela dor. Então, o que acontece? A gente precisa de que as autoridades competentes, aí, as políticas públicas,
vejam com um pouco mais tem um olhar mais carinhoso, um olhar mais, mais abrangente para nossa causa, né? Porque assim, não é fácil você acordar e segurar sozinha as suas dores. Então, assim, a pessoa com fibromialgia, ela sente dor, tem dia que não dá para amarrar o cabelo. Então, imagina vocês o que é uma pessoa não pentear o cabelo durante o dia, porque as articulações do braço não dá para fazer desse movimento. E você não parar e conseguir parar de pé por mais de 15 minutos. Fazer caminhada é muito bom, mas o médico diz que a gente não deve fazer uma caminhada acima de 40 minutos. Mas acontece, por exemplo, no meu caso, que esses dias estou impedida de sair de casa porque eu fiz a cirurgia, que eu não posso pegar sol, tenho que ficar quieta na sombra, tenho que usar óculos escuros. Eu estou completamente ausente das minhas funções fora de casa. Então, o que acontece? A gente precisa rever já temos aí uma lei municipal, já temos uma lei estadual, mas precisamos contar com as pessoas com um olhar mais digno para a gente, olhar para a gente com um pouquinho mais de dignidade e nos dar essa liberdade de ter acesso ao passe livre, de ter preferência no supermercado, nos bancos, ter um lugar de assento quando vai demorar o atendimento. Por exemplo, a gente vai no supermercado, eles dispõem 2 caixas para os idosos e outras situações. Entendeu? Então, se você está com o colar da fibromialgia, algumas vezes as pessoas perguntam, igual o meu caso, por exemplo, eu conheci a Fibrovasso, porque eu sou curiosa. Eu vi a Lana no supermercado lá e eu vi a fibromialgia escrita no cordão dela. Aí eu perguntei, foi quando eu tomei conhecimento que tinha uma associação. Porque até então eu estava lidando sozinha com as minhas dores. Eu sabia uma ou outra pessoa que passava pela mesma coisa e tudo, mas a possibilidade de ter um grupo trabalhando em função disso, eu não tinha. Tá? Então, assim, já tem 12 anos que eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eu sinto dores todos os dias. Não tem um dia que eu não levante com dor. Mais ou menos aguda, grave, mas ela está sempre presente. Que dói os dedos, incha as mãos, eu não posso fechar. Dói o pescoço, dói os ombros, dói as juntas das pernas, os joelhos. Então, o que acontece? Se a gente não tiver políticas que visem a cuidar da saúde do povo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar atrofiadas, porque os planos de saúde tratam você, mas agora resolveram me cobrar ágil. Você tem um plano de saúde, igual no meu caso, eu tenho um plano de saúde, e todas as vezes que eu preciso de um especialista, eu tenho que pagar por fora uma porcentagem, e que não é pequena. Então, também é uma denúncia também, quando você procura o médico, aí ele diagnostica que você está com um determinado problema, então você precisa disso, disso, disso e disso, e te aconselha o próximo profissional. O próximo profissional, ele atende pelo plano, mas ele cobra uma taxa extra por fora. Aí dói mais ainda, porque além de doer tudo na gente, ainda dói no bolso também. Mas isso é conversa para um outro momento. Eu só estou no desabafo por causa que eu fui pegar o ônibus. Eu quase caí para trás na entrada e para descer foi a mesma coisa, tá? E lembrar vocês que a Fibrovasso existe, é uma associação séria, formada por mulheres, que a maioria dos fibromialgicos são mulheres, mas eles também podem acometer homens, tá? E a gente quer que as pessoas tenham uma compreensão melhor do que acontece com o próprio corpo, tá? E é necessário que essas pessoas se unam em prol de um projeto comum,
ou de uma dor comum, né, que a gente tem dó de mão com todo mundo, é uma dor irradiada que vai passando pelo corpo de um e do outro, e assim a gente vai colocando tudo em dia. No mais, obrigada a vocês e nos vemos mais depois.